Louvado seja Deus. Para mim é motivo de alegria estarmos reunidos na presença do Senhor. Realmente, como o Varão falou aqui, eu convidei bastante pessoas, só que Deus permitiu estar aqui nessa tarde, só quem foi da permissão de Deus. Louvado seja Deus. Eu creio que muitos queriam estar aqui nessa tarde e não conseguiram chegar. Eu até estava comentando com o meu pai, com o André, que tem um jovem que ora pela vida dele mais de 2 anos, ele também não é crente, não aceitou Jesus ainda. Eu oro pela vida dele há mais de 2 anos e ele não consegue passar pela porta da igreja, entrar na igreja, não consegue. Já há 2 anos convido, o tio dele é pastor, dirigente de uma congregação de outra denominação da Deus é Amor, mas ainda assim ele não consegue entrar na igreja. E quando eu fiz um culto de ação de graça na minha casa, porque Deus cobrou de mim, Deus falou para mim: eu tenho me agradado da tua caminhada, fica firme na minha presença que eu vou honrar a tua fé. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero de você é um culto em ação de graças. E eu, muitas das vezes, quando vivia no mundo, fazia churrasco, convidava um montão de gente, aliás, fazia festa com direito a baile, grupo de pagode e tudo mais, e juntava 300 pessoas, quando muitas das vezes tinha mais de 50 pessoas que eu nem conhecia, não tinha nem intimidade. Louvado seja Deus. E juntava aquela multidão de pessoas, mas para a glória de Deus, agora na presença de Deus, nós temos a oportunidade de fazer um culto em agradecimento. E pensa numa coisa que agrada o coração de Deus, é nós sermos gratos, como foi falado aqui na palavra. Gratidão é uma coisa difícil do ser humano, porque não é uma coisa que a gente pode cobrar, tem que ser voluntário. Assim como a adoração, que nós temos que glorificar o nome do Senhor, muitas das vezes nós pregamos e insistimos para a igreja, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Só que a adoração tem que ser espontânea, tem que partir do nosso coração, para o coração de Deus, para Deus aceitar a nossa adoração. Assim também é o culto de ação de graça, é uma coisa que nós não vemos a todos os dias. E eu fiz um culto na minha casa em ação de graça, consegui levar esse jovem. Nesse meio tempo que ele chegou lá, minha tia marchou na direção dele, Deus bradou com força na vida dele, falou coisa que nós mesmo que éramos amigos dele no dia a dia não sabíamos, mas que ele passava na intimidade dele com Deus. E eu creio que ele vai entrar por essas pontas ainda. Porém, se Deus permitiu, só que nós estivéssemos aqui, é porque Deus tem uma obra, um propósito e um projeto para a vida de cada um que está aqui presente nessa tarde. E assim como foi falar nessa tarde, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa, não há de passar. Louvado seja Deus. A minha mãe faleceu, mas eu creio que ela deve estar muito feliz no céu, vendo a minha vida, eu levando uma vida na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se concretizou. Uma promessa de Deus que, mesmo ela tendo falecido, se cumpre hoje em dia na nossa vida. Então nós temos que entender que pode passar os céus e a terra, pode acontecer o que for. Tem promessa que Deus faz na nossa vida que vai ser plausível na vida da nossa geração. Assim como foi prometido para minha mãe, ela não está aqui para ver, mas se cumpriu na minha vida, assim também pode ser na vida dos nossos entes queridos, dos nossos familiares e dos nossos amigos, a qual nós oramos, que não estão ainda firmes na presença do Senhor, que nós devemos perseverar em oração, para continuar buscando pela presença de Deus, porque a promessa de Deus não passa, ela se cumpre em nossas vidas. E louvado seja Deus. Eu quero agradecer a cada um que entrou por aqui nessa tarde, por essas portas, alguns que estariam trabalhando, abriram mão do serviço, conseguiram trocar o dia de trabalho para poder estar prestigiando esse dia aqui, que é um dia muito importante para a minha vida. Eu creio que Deus está satisfeito com esse culto de ação de graça, ainda que não esteja um número muito grande de pessoas, mas aqui glória a Deus permitiu entrar, e eu creio que cada um vai sair com a sua vitória na mão em nome de Jesus Cristo, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é poderoso para glória as promessas que Ele tem feito em nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a cada um que se disponibilizou, que tirou um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E eu ainda pensando, se Deus me pediu, a única coisa que Deus falou que Ele estava se agradando na minha caminhada, a única coisa que Ele pediu para mim foi que eu fizesse um culto de ação de graça. E eu fiz esse culto na minha casa. E quando eu cheguei aqui, engraçado que eu faço aniversário junto com o Damião, mas nesse dia, nessa mesma semana teve o culto do chá do Damião. E louvado seja Deus, com a glória de Deus, eu tive a oportunidade também de estarmos aqui, orando pela vida do Damião. E louvado seja Deus, e Deus cobrou de mim
não necessariamente de mim, mas tocou na Janice para que eu fizesse o culto de chá em adoração a Deus como ação de graça. Quer dizer, não que necessariamente o culto de anjos fosse invalidado, porém, é porque Deus tinha um propósito para cumprir hoje na nossa vida. A não ser que fosse trazer alguma lembrança do que Deus tem feito em nossas vidas, um testemunho que é contado, e edifica a fé de alguém que está pensando em parar na caminhada. Meu Deus! Deus não fez um mover muito grande na nossa vida nessa tarde. Só que eu creio que cada um aqui nessa tarde que entrou por essas portas está saindo com a sua vitória na mão. Porque Deus é poderoso. Ele nos trouxe aqui para nos prestigiar. Porque Ele é o homenageado dessa tarde. Louvado seja Deus. Porque o culto de ação de graça é um culto de adoração a Deus em agradecimento por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas. E não são poucos, são inúmeros livramentos. Muitas das vezes passei no meio do tiroteio, caí da laje do Brisolão, fui jogado no ônibus na Serra da Grota Funda. Já aconteceu inúmeras coisas, de acidente, de livramento, a qual Deus nos deu. E muitas das vezes tem livramento que nós nem tomamos nota, não tomamos conhecimento. Às vezes acorda 10, 15 minutos atrasado, em vez de orar, murmura, porque eu acordei atrasado, vou chegar tarde, não sei o que, a gente reclama. Mas muitas das vezes, esses 10 minutos que a gente se atrasa, Deus está te livrando do acidente do ônibus, ou no ponto do ônibus, ou na meio da caminhada, a caminho do serviço. Muitas coisas que Deus tem feito em nossas vidas, que nós não entendemos, só vamos entender mais à frente. Porque os caminhos de Deus são perfeitos, e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. As promessas dele se cumprem em nossas vidas, e nós temos que ser gratos a tempo e fora de tempo. Por quê? Se Deus quiser, é Deus, mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus poderoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus digno de toda adoração, de todo louvor e de toda glória. Assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a